Olá, eu sou Thaís Rocha e está começando mais um episódio do Colin Quem Entende, o podcast onde eu converso com especialistas convidados e a gente compartilha reflexões, ferramentas e experiências para tornar a jornada universitária mais leve, consciente e cheia de sentido. Porque entender é o primeiro passo para transformar. Preparado para enxergar o lado invisível da vida acadêmica? Então cola com a gente. Você não se sente paralisado porque é incapaz. Você se sente paralisado porque está sobrecarregado. Estágios, provas, aulas práticas, TCC, parece que tudo é prioridade ao mesmo tempo. No Colin Quem Entende, eu converso com Helena Giolito sobre organização do tempo e como reorganizar essa avalanche sem se perder no processo. É aquela questão, né? Eu acho que tem um pouco da antecipação do que a gente vai precisar fazer para alcançar o nível de conhecimento que precisa para ser bem qualificado numa área. E tem o que é concreto, e a gente não pode negar que dentro de um curso, que na maioria das vezes é integral durante 5 anos, a gente tem uma carga muito alta de tempo dedicado às atividades da universidade. Então, conteúdo teórico, conteúdo prático. Geralmente as provas são todas marcadas mais ou menos ali, né, no mesmo momento. Então a gente tem semanas que tem prova, vários dias. E existem mecanismos, né, de procrastinação no ser humano que, assim, por mais que você saiba que, em tese, o ideal é que assistir a aula num dia, dou uma recapitulada daquele assunto, já faço um resumo ali, todo mundo deixa para estudar na véspera, todo mundo deixa, né, para fazer as coisas em cima do laço, contando um pouco, né, que vai dar certo, apesar do pânico inicial que a gente passa. Isso gera um estresse muito grande, né? Isso gera uma sobrecarga emocional ali nessa pessoa que está tendo que lidar com tudo isso. E muito disso vem, né? Muito desse desgaste vem realmente de uma falta de organização, de priorização, de fazer uma lista de que são demandas ali que eu preciso atender agora, que eu posso deixar para depois. Então, como é que o aluno pode lidar melhor com isso? Não só o aluno, o professor também, né? Que também tem muita demanda, muito prazo. Como é que seres humanos, né, nesse mundo acadêmico, podem lidar melhor com esse tipo de situação, de gestão de tempo? A gestão de tempo é uma coisa complexa, porque é o que você fala, é do ser humano, né? É de uma cultura nossa de estudo que vem enraizada, de você deixar muito as coisas para o último momento. É o projeto que você vai entregar no último momento. Você sempre contando na questão da urgência. Uma das coisas que eu utilizo muito na técnica de gestão de tempo e até nos atendimentos que a gente faz aos alunos, um setor que eu criei, inclusive, na Fundação Getúlio Vargas, ele fazia muito esse tipo de trabalho com o aluno de você mapear mesmo. Quanto tempo tem o seu dia? A gente buscava muito de fazer essa organização e é como se fosse mesmo um planner, né? A gente faz um planner dando tempo da quantidade de demandas que você tem na universidade, a quantidade de disciplinas que você tem, o tempo que você tem disponível, tempo de deslocamento, tempo para almoçar, tempo para fazer o seu lanche, tempo que você tem de chegar até a sua casa. A gente divide uma matriz que a gente chama de matriz de urgência e importante. O que é urgente e o que é importante. E a partir disso, isso é importante também você fazer, pode ser por meio de um aplicativo, que hoje toda a garotada está no aplicativo, como pode ser no meio manual. Eu gosto muito do manual, porque o manual, muitas vezes, faz a gente ali olhar, se deparar com aquele tanto de coisa que você tem que fazer. Então eu acho que é muito importante dentro da gestão de tempo você priorizar o que tem que ser feito agora e o que pode ser feito a longo prazo e a partir daí você se organizar. Semana de provas é um momento muito angustiante para qualquer aluno, como também é para o professor na semana de prova, que depois tem aquele volume de provas para corrigir, na hora de montar uma prova, a questão de como vai montar, se está dosando aquele conteúdo ou não, as famosas segundas chamadas. Eu sempre trabalhei muito, às vezes, entendendo os professores na dificuldade da segunda chamada, que uma segunda chamada você pode errar na mão, você pode beneficiar ou
punir aquela pessoa que vai fazer a segunda chamada. Então eu acho que uma coisa muito importante é você fazer essa matriz, ela vai te priorizando. Você vai vendo ali, muitas vezes, como você vai organizar e aonde você pode mexer. E muitas vezes também eu chamo muito de planejamento reverso. Qual é o objetivo que você quer alcançar ao término do semestre, que é tudo feito por semestre, e qual é o caminho que você também precisa percorrer para chegar lá? Que milagre não vai acontecer. Não adianta ficar à base de Red Bull, café e outras coisas mais, estudando até 3 horas da manhã e tendo que enfrentar uma prova às 8. O seu cérebro não descansou o suficiente. Então tem a regra, até de pausas na hora de você estudar. Muitas vezes também você buscar ajuda. Na hora que você para e se organiza, você pode priorizar as suas tarefas. E muitas vezes você pode também buscar ajuda com seu próprio parceiro, o seu próprio colega de estudo. Eu costumo dizer que grupos de estudo, nessa hora, ajuda muito, né? Você se organizar. Porque naquilo que você tem dificuldade, o seu colega tem um pouco mais de facilidade. E na hora que ele está te ensinando, ele está reforçando o aprendizado dele e está fazendo você aprender. E você vai fazendo essa troca. Então, é importante, a gente tem um currículo muito fechado das universidades, com uma carga horária muito grande, né, que aí também daqui a pouco já entra, a gente vai falar sobre isso também, a cobrança da monitoria, da iniciação científica e de entidades estudantis, eu costumo dizer que eu acho importantíssimo o aluno participar e percorrer, mas ele tem que entender também um limite. Não dá para você participar de tudo. Você vai ter que fazer escolha. Escolher é muito difícil, né? Eu costumo dizer que escolher, e quanto mais opção você tem de escolher, mais difícil fica, porque você tem muitas opções e abrir mão de alguma coisa é muito difícil. Mas eu acho que essa matriz de prioridades, você sentar, você priorizar o tempo que você tem, escolher as disciplinas mais fáceis para você, que não significa dizer que é mais fácil para o seu amigo, né? É fácil para você. Isso eu tenho um pouco mais de facilidade. Então, essa eu vou dedicar esse tempo, né? E esse eu vou dedicar um tempo maior. E buscar esse tipo de ajuda, isso é fundamental para a gestão de tempo. E normalmente, o próprio professor, que muitas vezes existe o professor de orientador, o TCC, por exemplo, é um momento assim de uau, né? É um momento que o aluno adoece na hora do TCC. É você saber se disciplinar, né? Criar uma rotina para que aquilo não fique na urgência. Porque quando chega na urgência, acontece um problema. E na hora que acontece um problema, você muitas vezes é prejudicado. É uma luz que apaga, né? É um arquivo que some, né? É o ônibus que atrasou para você chegar, é um blackout, é o trânsito todo parado na cidade. E aí, né? Como eu vou dar conta daquilo? Então, a gestão do tempo, ela é fundamental. Tem muitas ferramentas, muitas matrizes que você pode fazer e você vai se organizando e buscando ajuda. Ajuda com o seu próprio professor e com o seu próprio colega também. Eu tenho percebido cada vez mais a importância de fazer exatamente o que você falou, de tornar concreto aquilo que eu preciso fazer. Olhar a agenda do celular, às vezes, não dá uma boa perspectiva do tempo que você vai precisar para se preparar para determinadas atividades. Então, eu acho que botar no papel acaba sendo muito importante, no papel mesmo, né? Não no bloco de notas do telefone. Pegar um papel, botar lá, ó, o que que eu tenho que fazer hoje ou essa semana? Até para também dar uma sensação de que você não está perdido dentro do caminho que você precisa fazer para cumprir aquela tarefa. E aí, quando você bota no papel, você bota um tiquezinho lá. Ah, isso aqui eu fiz, ó. Esse e-mail eu mandei. Esse documento eu assinei. Né? Então, isso acaba tornando mais palpável. E aí fica mais fácil entender o que que ainda falta, né, para chegar lá. Então, acho que essa organização ela acaba sendo importante. Independente de ser da natureza da pessoa, não. Eu tenho amigas que são da lista. Tudo vira uma lista, né? Eu não sou muito esse perfil, mas assim, eu entendo a importância e agora para mim tem se tornado mais relevante fazer lista das coisas. De fato, as pessoas têm que achar a sua forma
de conseguir visualizar as tarefas que precisam ser cumpridas, os prazos que existem ali para que você cumpra aqueles compromissos, e aí isso acaba se tornando mais fluido. E uma coisa que você trouxe, apesar de você não ser da lista e outros são da lista, mas às vezes é importante que você exatamente se desligue e vá para o papel, porque na hora também que você chega no final do dia e diz assim, nossa, eu estou exausta, mas eu não dei conta de nada, quando você tem uma lista de prioridades, você começa a ticar que aquilo ali você deu conta. E você tem que comemorar cada vitória, porque também é importante isso. A gente sofre muito com o fracasso, mas não comemora a vitória. Então, bom, hoje eu consegui dar conta disso. E uma outra coisa que é um grande vilão da gestão do tempo é as redes sociais, é o celular, né? Nessa hora é importante você se dar conta que não, você senta ali para fazer alguma coisa, você tem que se desligar dessas coisas externas. Quando você entra ali e que você está com seu WhatsApp no seu computador, você está estudando e de repente entra uma mensagem, aquilo ali já te distraiu. Quando de repente vem uma outra coisa, já te distraiu. Então é muito importante que você saia, deixa isso de lado e começa a estabelecer. E também a fazer pausas. Cuidado, viu, gente? Ninguém estuda 4, 5 horas seguidas. Não dá. Eu costumo dizer que eu sou muito adepta ao famoso método Pomodoro, que é um método antigo, mas que dá super certo, né? É você poder ter pausa, você vai lá, estuda seus 20 minutos, tá lá direitinho, parou, dá uma respirada e volta. O ambiente aonde você vai estudar também faz toda a diferença. Porque tudo isso é fuga do tempo. Na hora que você vai, hoje, por exemplo, para estar aqui com você, eu me preparei para estar aqui com você. Então, eu trouxe também a minha água, eu trouxe elementos que podem balizar a minha fala. Porque se eu também paro toda hora para levantar, para ir lá fazer alguma coisa, isso também, muitas vezes, acaba me tirando do foco. Eu costumo dizer que hoje a gente vive muito, tem um livro, até que depois eu recomendo, principalmente para os professores, que é um livro chamado O Foco Roubado, né? E que mostra muito essas questões. Então, se desligue disso. Se desligue disso. Se desligue das pequenas distrações, né? E vai ali comemorando cada coisa que você cumpriu. A gestão do tempo é hábito também, porque você cria rotina. Depois que você cria rotina, aquilo é automático. É automático. É que nem você que fez o paralelo de mãe, é que nem a gente escova o dente, é que nem no início a gente tinha que lembrar, hoje a gente vai e fez. Então é automático. Eu acho que esses vilões assim, né, do tempo é que precisam ser desligados. E eu acho interessante que ainda existe um pouco de uma resistência a reconhecer o quanto um celular do lado tira o foco de qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Né? Então, principalmente para as pessoas que são mais ligadas em rede social, né? Essa questão da notificação ligada é assim pavorosa para foco em qualquer coisa que você precise fazer. E eu acho muito interessante isso, tomar esses cuidados, né? Então, saber que a hora que você vai sentar para focar naquela atividade, você vai desligar todas as notificações, vai colocar o seu celular no modo trabalho, vai ligar o seu timer do Pomodoro lá, que vai tocar o alarmezinho depois de 20 minutos de trabalho para você dar 5 minutos de descanso. Então, você tem ali já, né, um mecanismo meio que automatizado que vai te ajudar nesse controle de tempo e você consegue focar e focar de uma maneira eficiente, porque você fica 20 minutos fazendo aquela atividade e aí depois você realmente para e respira. Então, tem que tomar esses cuidados, né? Tem que estar num ambiente realmente preparado. Ah, esqueci meu café. Aí levanta, pega o café. Ah, eu agora quero água. Aí nem senta para fazer o que tem que fazer então, né? É Então, realmente isso verdade. é muito importante. Procurar um ambiente que te distraia o menos possível e entender que você não vai sentir falta daquilo, né? Você não vai deixar de estar aproveitando, perdendo o tempo de não estar lá vendo a sua notificação. São pequenas coisas que te auxiliam a você desenvolver esse foco e quando você desenvolve o foco, tudo se torna muito mais fácil. Esse foi o Colin Quem Entende. Se esse conteúdo fez sentido para você,
Compartilhe com seus colegas e ajude a espalhar essa rede de apoio acadêmico. Acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!